Vamos ver o que Apocalipse 13 diz, verso 1. João que está contando o que ele viu, ele teve visões. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, fêmea. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada ou ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666, 666. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor. Pedimos que Sua graça e misericórdia se manifestem nesse culto e nos ajudem a temer e tremer diante da Sua palavra. Senhor, estamos fartos desses cultos que só tem retórica e que o povo sai entediado, doido para coisas mais elevadas. Senhor, fala hoje. Há pecadores me ouvindo que estão com o pé no inferno, salva-os hoje. Há pessoas aqui indiferentes e frias, meu Deus, quebranta e mói esses corações. Há pessoas aqui que não compreendem a palavra, pois lhe parece ser muito difícil, dá entendimento a elas. Há pessoas que, por mais que ouvem culto após culto, não conseguem manifestar o que ouvem em prática de vida. Mas hoje, Senhor, move, hoje, Senhor, envia graça e o Seu Espírito, Deus, para transformar, para salvar, para quebrantar e para mobilizar mentes e corações indiferentes à Tua palavra. Que Teu reino avance, que Tu receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém.
Presta atenção. Provavelmente hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo, porque é ceia e o texto é muito complexo. Então eu gostaria de pedir a sua paciência. Queridos irmãos, nós estamos dando sequência na série de estudos em Apocalipse. E hoje nós chegamos no capítulo 13. Nós estamos diante do livro mais difícil da Bíblia. Apocalipse é o livro mais difícil. E se Apocalipse é o livro mais difícil, Apocalipse 13 é o capítulo mais difícil do livro mais difícil da Bíblia. Os comentaristas dizem, talvez seja o segundo mais difícil. Para mim, talvez o 17 é o mais difícil. Então, estamos estudando o livro mais difícil. E hoje nós vamos enfrentar o capítulo mais difícil de toda a Escritura. Quando nós abrimos esse livro, este aqui, a Bíblia, nós temos a capacidade, como nenhum outro povo na face da terra, de olharmos para o futuro e antecipá-lo, e sabermos os seus acontecimentos. Temos a capacidade de antevê-los. E quando falamos de Apocalipse, essa capacidade ainda é maior. E hoje nós faremos isso. E nesse 13º capítulo, os acontecimentos que aguardam esse mundo e aguardam a igreja são aterrorizantes. Eles ainda não começaram, mas nós vamos dar uma espiadinha lá no futuro, porque o Senhor deixou aqui para nós. Só eu e você temos a capacidade de levantar um pouquinho os pés e olhar na janela do futuro para saber o que nos espera. Esse é um dos capítulos mais intrigantes e assombrosos de toda a Escritura, sem sombra de dúvida. No que consiste o capítulo 13 de Apocalipse? Muitos dão ênfase na besta, no anticristo, no falso profeta. Sim, são personagens centrais do Apocalipse 13. Mas o tema central é a perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. É isso que trata. A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vistas. Em comparação com o anticristo, todos os outros homens maus na história parecerão crianças. Quando você pega Nabucodonosor, Nero César, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, os piores homens que já existiram, eles parecerão crianças comparados ao anticristo. E vou dizer mais, esse texto, Apocalipse 13, talvez seja o texto mais atual para a igreja hoje. Talvez seja o texto mais atual e o que esteja sendo construído nesse exato momento. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Esse capítulo supracitado em pauta aqui é o capítulo da vez, é o capítulo do momento. No tempo do anticristo, a igreja visível praticamente desaparecerá como organização, e tal como em outros tempos da história, em períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Ela sobreviverá de forma oculta, escondida. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos, para que se preparem para as perseguições, para a injustiça e para o martírio. Então você que está sentado aqui, que está me vendo, que leva a vida cristã na barriga, que só vem de vez em